E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão que interessa em particular aos profissionais que trabalham com educação física, meus colegas aí, gente que ministra aula de natação, aula em nível de aprendizado, aperfeiçoamento e até treinamento, né? E vai acabar interessando também ao pessoal que treina sozinho, porque de uma forma ou de outra eles mesmos fazem o planejamento das suas atividades. E eu gostaria de falar sobre o planejamento e a implementação dos educativos em aula de natação. Veja, vamos tentar primeiro entender o que é um educativo, lançar um olhar sobre o que é um educativo. O educativo nada mais é do que uma forma adaptada do nadador se movimentar na água, às vezes com auxílio de material, pranchinha, flutuador e tal, e às vezes sem nenhum material, mas é uma forma adaptada de movimento onde a gente busca que o aluno perceba o movimento que ele está fazendo errado, comece a fazer o movimento mais certo, repita esse movimento executando-o corretamente, até que ele fique mais automatizado, mais assimilado, e depois nós vamos levar essa melhoria técnica, essa correção para o nado completo. É isso que a gente faz, né? Então, por exemplo, o aluno está fazendo o nado crawl e o braço está com uma entrada ruim. Aí você faz um educativo de braço de crawl, para melhorar essa entrada dele, cada mão na frente do seu ombro e tal. Você faz o educativo de braço, e depois leva de novo para o nado completo e fala, agora vamos tentar fazer isso só que no nado completo. Ah, deu certo. Ok, então melhorou. O educativo funcionou. Quer dizer, aquela forma adaptada de movimento fez com que o aluno percebesse o que ele estava fazendo de errado, corrigiu o movimento e levamos para o nado completo. O nado completo melhorou na sua eficiência, na sua descontração, né? Na sua relação gasto-deslocamento. Ok, sucesso. Então veja, e eu sempre chamei a atenção de que na hora de fazer um educativo, muito importante a participação cognitiva do aluno. O aluno tem que fazer o educativo prestando atenção. Aluno que faz educativo pensando na prova da escola, pensando na namorada, pensando em outras coisas, não vai melhorar nunca. Ele tem que fazer o educativo, como eu costumo dizer, com o corpo e com a mente. A mente tem que estar participando junto, a mente tem que estar sempre junto com ele percebendo o que está fazendo de errado. Opa, agora eu errei. Opa, agora fiz certo. Opa, agora eu estou sentindo que realmente está melhor. Então a participação cognitiva através da sua própria percepção, da percepção de si mesmo, é muito importante. Tanto é que eu já falei em outros vídeos, uma coisa importante que o professor tem que fazer quando dá um educativo é você descrever o educativo, quantificar quanto que você quer e dar o foco de atenção, aonde você quer que o aluno preste atenção. Já falei disso, isso aqui é redundância para quem me acompanha há mais tempo. Ok, então veja, tem toda essa preocupação. Então tudo isso para dizer que a participação cognitiva do aluno, quer dizer, a capacidade dele prestar atenção é muito importante para o educativo ser eficiente e ele conseguir fazer essa melhoria no seu padrão motor para que essa melhoria depois seja levada para o nado completo. Ora, se essa capacidade de percepção, de atenção, de propriocepção é uma coisa importante, a gente tem que dar uma certa atenção a ela. E aí também tem aquela história, terminado o aquecimento, aquela primeira parte da aula, 20, 30 minutos, são muito importantes. Por quê? Porque o aluno está aquecido e ainda não está muito cansado. Então ele consegue prestar atenção, sua capacidade de atenção é muito grande naquele primeiro momento de aula. Então é o momento onde o aluno mais aprende, onde ele mais rende do ponto de vista da correção, são os primeiros 20, 30 minutos de aula, já falei disso também, né? Então veja, tudo isso é importante. Por quê? Porque a capacidade de atenção e de retenção de um aluno decai ao longo da aula. À medida que ele vai se cansando, ele vai tendo menos capacidade de percepção, menos capacidade de executar um movimento novo corretamente, ele vai ficando, a musculatura vai ficando cansada, a mente dele vai ficando cansada, ele já não tem a mesma capacidade de atenção, de retenção, de concentração, todas essas coisas, então o tempo acaba trabalhando contra. Bom,
Dito isso tudo, eu chego aonde eu quero. Quando nós vamos ministrar um educativo, começo da aula, acabou o aquecimento, o aluno está prontinho para fazer um aquecimento, você vai dar um educativo de borboleta para ele. Borboleta. Borboleta é um nado que cansa, tanto na sua forma completa como nos seus educativos. Muitos educativos de borboleta são cansativos. Se você der um educativo de borboleta para um aluno seu, que ainda está em fase de aprendizado, pedir para ele fazer, por exemplo, 200 metros de um determinado educativo, depois de 50, 100 metros, ele já vai ter cansado o suficiente para comprometer a sua capacidade. Ele não vai estar exausto, mas ele já vai estar cansado o suficiente para comprometer a sua capacidade de atenção e de retenção. Como é que a gente faz então? Um truque que eu uso bastante nos educativos de borboleta e também alguns educativos de costas, são os dois nados onde eu mais tomo cuidado com isso. Crawl e peito nem tanto, porque são nados e educativos que não cansam tanto, não são tão exigentes do ponto de vista energético, aeróbio, né? Não são tão cansativos. Mas borboleta e costas eu tomo um certo cuidado, e o que eu faço? Ao invés de pedir 200 metros de um determinado educativo, eu peço 300 ou 400 metros, eu falo assim, ó, mas você vai fazer assim, vai fazendo o educativo e volta soltando de crawl. E eu ainda reforço, eu falo, ó, o exercício é a ida, a volta é o que eu chamo de descanso ativo, ok? Então eu quero que você preste muita atenção na ida, porque é o educativo, é aí que eu quero que você preste atenção nisso. Chegou lá, volta soltando. Vamos fazer 300 metros disso, ou 400 metros disso. Prepara, vai. O meu velho prepara, vai. Prepara, vai. Por que eu faço isso? Entremeando essa piscina de descanso, eu consigo alongar o tempo em que o aluno vai ser submetido ao estímulo que eu quero, ao estímulo do educativo. Porque ele vai estar tendo uma sequência de estímulos e vai estar descansando. Sequência de estímulos e vai ter uma piscina de descanso. Mais uma sequência de estímulos. Então eu consigo alongar. Se eu pedir 200 metros, ele vai fazer o primeiro 100. No 150 e no 200 metros, ele já vai estar tão cansado que eu ficava meio angustiado se ele estaria aproveitando ou não. Então eu comecei a fazer essa interpolação, eu fazia intercalado. Vai no educativo e volta no descanso ativo. Gente, funcionou muito para mim, viu? Funcionou muito, eu senti uma melhora significativa. Eu não saberia quantificar em números, mas foi uma melhora bem significativa. Então eu vou deixar aqui uma sugestão, só uma sugestão, o velho gosta de dar conselho, né? É só uma sugestão. Façam isso que vocês vão sentir uma diferença grande. O aluno é capaz de executar um educativo por mais tempo, fazer uma distância maior naquele determinado educativo, se você intercalar com algum descanso, com alguma forma de descanso, onde ele possa se recuperar um pouco e não cansar tanto, porque aí você vai estar preservando a capacidade de atenção e de retenção dele. E de quebra, o que eu fazia? Como o aluno ia fazendo o educativo, ele estava lá do outro lado da piscina, né? Falava, agora volta descanso ativo. Então eu ainda falava, volta crawl, volta peito. Pode voltar peito também, mas quase sempre era crawl. Volta crawl solto, volta crawl solto. Quando o aluno chegava aqui, eu ainda dava um feedback. Ó, nessa primeira execução que você fez, foi legal, mas ainda está meio assim, presta mais atenção, fica de olho nisso. Vamos lá? Pode continuar. Pode continuar, o aluno continuar. Aí ele fazia de novo a ida, porque se eu quiser dar um feedback com o aluno do outro lado da piscina semi-olímpica, 20-50, ele não vai me ouvir direito. Então, de quebra, eu ganhava essa oportunidade de dar um feedback durante a execução do educativo. Olha que legal. Então eu não só intercalava um descanso de maneira a alongar o tempo de estímulo, mas nesse educativo mais alongado eu ainda dava feedbacks durante a execução, então era muito legal. Então essa dupla ação benéfica fez com que os meus educativos
como eu disse, principalmente nos educativos de nado borboleta e de costas, ganhasse uma eficiência muito legal, muito legal. Agora, evidentemente eu estou falando de alunos de aprendizado e aperfeiçoamento e estou falando de crianças, jovens e até adultos jovens. Você tem um atleta, sujeito que já está acostumado a fazer um volume, sujeito muito bem condicionado, você não precisa disso. Claro, aí você não precisa disso, você pode pegar um educativo. Outro dia mesmo no meu Face aqui, postei uns educativos que o Phelps fazia, educativos de bordo. Você pode pedir para um aluno seu que treina, um atleta, treina 4, 5 vezes, muito bem condicionado, sessões de aula e de treinamento de 1h30, 2, você pode pedir para ele fazer um 200 metros disso, 300 metros disso. Ele não precisa desse cuidado. Mas um aluno ainda em fase de aprendizado e de aperfeiçoamento, precisa, funciona, viu gente? Eu comecei a fazer isso já numa fase madura da minha vida profissional e funcionou bem legal. Experimentem, eu acho que vocês vão gostar também. Tá bom? Por hoje era isso, eu queria dar esse toque para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, triplo C aqui no meu canal, curte, compartilhe, comenta, né? Engaje-se aqui, comenta alguma coisa. O algoritmo aqui do YouTube gosta muito de comentários, gosta muito de que vocês curtam e tal. Isso gera o que eles chamam de engajamento e melhora a distribuição do vídeo e a gente leva informações como essa aqui para mais gente. Tá bom? E continue mandando as suas sugestões, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!